E lá, basicamente, eles fazem a implementação de todos os segmentos que existem, né? Por exemplo, manufatura, varejo, educacional, construção. E essa parte do construção é que eu estou mais envolvido. Então, hoje eu sou estagiário de serviços de uma linha de produto deles, que é a DRM, na parte de construção. Que lá eles chamam de TOP, que é o TOTUS, Obras e Projetos. E aí, até já explanando um pouquinho mais assim, sobre o meu conhecimento que eu tenho de BPM, de visagem, né? Eu não sou nenhum especialista nisso, né? Fiz cursos, então tenho um conhecimentozinho, já apliquei algumas coisas, né? E atualmente também estou também utilizando mais, né? Então, no meu próprio estágio, o gerente de projetos ele é bem assíduo nesse quesito, né? De modelagem e tudo mais. Então, eu vou estar, digamos que eu estou experienciando na prática a mesma coisa agora, né? Mas toda essa bagagem passada, muito boa de ter, né? Para conseguir implementar com mais facilidade. Então, esse é o objetivo hoje. Uma explanação geral sobre visagem, sobre um pouquinho de BPM, para que vocês possam sair daqui já sabendo o que é isso e poder se expandir depois disso, né? Então, aqui é só o pontapé mesmo. Esse é o objetivo, que seja o pontapé de vocês, para que vocês possam expandir cada vez mais, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a tela. Tô conseguindo ver certinho, né? Perfeitamente. Show. Pronto. Bom, eu não vou ficar muito nos slides, tá? Então, já que a gente vai pro programa, mas só para a gente começar um pouquinho, é bom a gente ter umas explanaçõezinhas. Então, primeiro só aqui mostrando um pouquinho do como é que é esse nosso programa, né? Então, o primeiro momento que é hoje, vamos dar uma introduçãozinha em modelagem de processos, BPM, né? Níveis de abstrações, um pouco lá da interface do Visage, um mapeamento de processo e alguns exemplos, né? Boas práticas. E amanhã a gente vai passar por alguns desafios, né? Então, a parte realmente prática, que eu vou mostrar, vou deixar na tela um desafio para vocês irem fazendo e vou fazendo com vocês, né? Para a gente aprender mais ainda. Bom, daí vamos começar aqui, a falar um pouquinho sobre BPM e BPMN. BPM, a tradução direta, né, seria gerenciamento de modelagem de negócio, né? E o que é isso? O BPM, basicamente, ele é todo um escopo de forma, de regras e modelos de negócio que, que vão orientar, né, empresas, gestores, a como fazer determinadas coisas, né? Então, são os modelos padrões, assim, digamos, né? E o BPM-N, esse Nzinho é de notação, notation, que é exatamente então, a notação do BPM. Então, é a notação que é utilizada dentro do BPM, que aí vai envolver tudo, né? Desde explicar o que é um processo, o que é uma tarefa, o que é um macroprocesso, até mesmo uma parte mais visual. Então, essa caixinha aqui é uma caixinha de tarefa. Essa setinha indica isso. Então, é realmente uma notação. Desde cores, imagens, né? A parte gráfica em si também, né? E aí o Visage é uma das principais ferramentas, né, que são utilizadas hoje para BPMN, né, que é realmente a anotação. E aí, se falando um pouco sobre isso, o Visage é realmente muito conhecido, ele é o mais utilizado realmente, tem outros softwares sim, que fazem essa mesma modelagem, mas o Visage é o mais conhecido, tanto por empresas, né, como também até para os próprios professores da universidade, sabe? Quando você vai fazer o trabalho e você usa o Visage, eles olham com muito bons olhos, assim, eles veem que, nossa, essa pessoa aqui está realmente fazendo muito bem isso aqui, sabe? Então, é visto com muito bons olhos por muitas áreas, assim, né? Desde a parte mais acadêmica da coisa e a parte mais empresarial. Interessante também que muitos gestores que trabalham hoje com BPM em empresas são também professores, então eles estão muito ligados, assim. Por exemplo, na minha empresa mesmo, os diretores, gerentes, por exemplo, eles trabalham com BPM, né? Além de exercer sua função, é claro. Eles também dão aulas e tal, dão aulas em pós-graduações, por exemplo. Né? O que também, e também é uma área que eu tenho bastante interesse, que até convido vocês a pesquisarem mais, que é uma área bem legal para especializações mesmo.
Bom, e aí passando, a gente pode começar a entrar um pouquinho sobre modelagem de processos, né? Bom, por que a gente faz uma modelagem de processos, né? A primeira coisa, assim, mais importante da modelagem de processo é realmente a gestão do conhecimento, assim. É fazer, é mostrar, né, e armazenar como que o processo é feito, né? Como é que a empresa, como é que na empresa aquilo que ela faz de melhor é feito, né? Então, o primeiro passo seria esse, né? Mas, obviamente, a modelagem de processo ela também pode mostrar muitos gargalos, por exemplo, pode mostrar problemas. E aí que também vem a melhoria de processo, né? Então, quando você mapeia todo um processo, você consegue enxergar ele melhor, consegue ver quais são os pontos de falha, onde são os gargalos, você pode melhorar. E digamos que a modelagem de processo também ela é o pontapé inicial para simulações também, né? Então você tem que saber modelar direitinho o teu processo ali, né? Seja ele mais manual, seja o processo realmente de sistema, por exemplo. Mas a base é uma base total de simulações, né? Você não tem como simular se você não tem o processo bem mapeado, né? Se está tudo certinho, tudo ok, né? E aí, não fica apenas nesses três escopos aqui, né? Vai a muitos outros escopos, né? Então, a modelagem de processo hoje em dia é uma base, assim, que todo mundo tem que ter, todo mundo é gerente de produção, com certeza tem que ter, e é um diferencial muito grande no mercado, hoje em dia. Só vou falando aqui, qualquer coisa podem me interromper à vontade, mandar no chat aí que as meninas façam a pergunta para mim, tá bom? Pronto, aí vamos lá começar mais para a parte mesmo de notação, né, e das padronizações do BPMN, né? A gente pode começar então com os níveis de abstração de um processo. O primeiro dele é um fluxograma. Um fluxograma nada mais é do que uma série de processos, né, que vai indicar aquele processo, né? Então, uma série de tarefas, nesse caso, que vão indicar o processo, né? Então, a gente tem um início, que geralmente é indicado por uma bolinha assim verde mesmo, e tem uma série de tarefas. Nesse caso aqui, a gente tem um processo de venda de veículos. Então, a gente atende o cliente, gera o pedido, recebe o pagamento, entrega esse automóvel, né? E aí a gente tem o processo fim. Porque o fluxograma, então, basicamente, o fluxograma, quando a gente vai fazer alguma coisa para trabalho, né, da faculdade, etc., a gente abre geralmente, a gente não usa o Visage, né, a gente gosta de abrir um navegador, uma abazinha de algum sitezinho que faz o fluxograma, né? Então, geralmente, o que aquele site faz é isso, é um fluxograma. É uma coisa menos detalhada. A gente tem que ter cuidado com a palavra simples, porque não necessariamente o simples é ruim. A gente pode dizer que o fluxograma, na verdade, é um processo menos detalhado, né? Porque simples é uma coisa que a gente sempre quer. A gente não quer deixar um negócio muito complexo para que nem o cliente não entenda, para que as pessoas que estão envolvidas naquilo não vão entender o mapeamento, né? Então não faz muito sentido. Então tem que ter cuidado com palavras simples. Digamos que o fluxograma seria processos menos detalhados, digamos assim. E aí, depois do fluxograma, a gente tem um mapa, né? O mapa ele já tem um nível um pouco mais detalhado de coisas, né? Então, aqui, por exemplo, é o processo de venda de veículos, novamente, o mesmo processo, só que mais detalhado, né? Agora a gente tem assistência técnica, a gente tem a gerência de crédito de serviços, o atendimento comercial, né? Então tem mais coisas envolvidas aqui, mais participantes daquele processo, né? E aí, esse seria o mapa, então, né? A gente começa a envolver mais coisas, a gente começa a colocar alguns gateways, que são portões que vão mostrar para a gente se tal tarefa ela deve passar ou não, né? Se for nesse caso aqui, por exemplo, o cliente entra na loja, apresenta o veículo, a parte comercial apresenta os veículos para o cliente, né? E se a compra foi encaminhada, né? Então a compra vai ser encaminhada se sim ela realiza lá o cadastro do cliente, né? O primeiro processo é realizar o cadastro. Caso o cliente não vai efetuar a compra, né? Só for lá, sei lá, olhar preços, a compra não é realizada, né? Então aqui bem um exemplo de mapa bem simples, né? Digamos assim, mas que já traz um maior nível de detalhe. E aí a gente chega no modelo, né? O modelo, aí é que a gente tem um pouco mais de nível de detalhes mesmo, né? Então, o que a gente chama de modelagem, né? Porque a gente vai colocar aqui visualmente tudo que o nosso processo tem, né? Então, desde da parte da empresa em si, né, até o cliente. Você pode ver que aqui em cima tem um cliente, então a gente mostra também essas interações com o nosso cliente, né? Então, a gente tem a diferença de fluxograma, mapa e modelo é isso, né? É realmente o nível de detalhe que a gente vai colocando dentro do nosso processo, né? Do nosso aspecto visual. E aí o modelo, então o Visage, ele é preparado para fazer modelos, né? Mas realmente, se você quiser também fazer apenas o fluxograma, você pode. Se você quiser fazer mapas, você também pode, né? Então é legal ter
essa noção de diferenças aqui de níveis de processo, tá? E aí a gente entra numa outra coisinha, que é a hierarquização de um processo, né? Isso aqui a gente vê ao longo da faculdade toda, ao longo da vida toda, né? Então é uma coisa interessante da gente pensar, assim, né? Então, dentro de um macro processo, né, que seria um todo, a gente tem o quê? A gente tem processos, e esses processos são formados por subprocessos, e por fim são formados por atividades e depois tarefas, né? E aí, às vezes a linha é um pouco tênue, né, no quesito de diferenciar algumas coisas, né? Então, macro processo e processo é um pouco mais fácil da gente diferenciar. Então, macro processo seria todo o processo de venda de um veículo, por exemplo. Então, venda de um veículo é o macro processo. Os processos é o quê? É a parte de requisitar, comprar, né? O subprocesso seria entrando mais um pouquinho mais dentro disso, né? E aí, por fim, atividades e tarefas, que a gente começa a ter coisas mais manuais, assim. Então, tipo, uma tarefa às vezes pode ser apenas apertar um botão, uma tarefa pode ser apenas analisar uma coisa e tal, né? Por exemplo. Então, essa aqui é uma linha meio tênue, assim, do que pode ser essa hierarquização de processo, mas é interessante você ter na cabeça ela para poder até para explicar alguma coisa, né? Às vezes você pode mostrar para o seu cliente ali, por exemplo, que tal processo, né, que você está sendo mapeado não é tão importante porque está no nível de tarefa, por exemplo. A nível de tarefa a gente não precisa detalhar tanto. Vamos detalhar a partir do subprocesso, que talvez seja melhor, né? Então, é interessante conhecer essa hierarquização. Aqui um resumozinho. Digamos que a tarefa, então, é a parte mais operacional, né? Então, o que o colaborador executa em seu posto de trabalho, né? A atividade ela é mais tática, né? Então, é um conjunto de tarefas combinadas para um determinado fim, né? Então, a atividade é o conjunto de tarefas, né? E aí pode-se ter uma ou mais tarefas, né, sequencialmente ordenadas ou não, né? Então, aqui é a nossa hierarquia, né? E o processo, então, é o estratégico, né? Então, é essa combinação de atividades, né? E aqui são os três principais, né? Então, a gente tem o processo, as atividades e as tarefas, né? Que aí vai desde a parte mesmo de estratégico, coisa mais tática, e depois operacional, né? Que seria um mais manual, mais corriqueiro. Então, esse aqui seria o resumo da nossa hierarquia. Bom, aí antes de entrar em boas práticas, vamos lá partir logo para o programa mesmo, que é o que vocês querem ver, né? Se estiver muito rápido, pessoal, podem falar também. Estou aqui para tirar dúvida de vocês. Deixa eu apresentar aqui a tela. Pronto, vocês estão vendo o Visage aí, né? Estamos sim. Show. Pronto, aí vamos logo partir aqui para o Visage. Já entendeu um pouquinho dessa parte de notação, dessa parte de padrão, né, de processo. E aí, gente, o Visage ele é bem assim, bem simples de utilizar, sabe? À primeira vista. É bem parecido com o Excel da vida, né? Tem aqui essas abinhas, né? Aí eu vou dar uma passada rápida aqui por cada abinha dessa, né? Só para dar uma explanada para vocês. Então, em arquivo é onde a gente abre, né? Um arquivo onde a gente salva, a gente pode imprimir, né? Enviar e publicar, né? Vou entrar um pouco mais em detalhe disso daqui a pouco. E aí a gente tem a outra que a gente tem é de início, né? Aqui em início a gente tem as ferramentas de copiar e colar, que a gente pode fazer no, nos objetos aqui do Visage. Tem a parte aqui de recursos, compartilhar, né? A parte de importar. Essas partezinhas aqui, ó, esse diagrama, simulação de visualização, é mais da parte paga do Visage. Então você tem que ter pago, né? O, o pagamento do Visage é tipo um pagamento mensal que dá acesso a algumas coisinhas aqui a mais, né? De simulação, por exemplo. Se eu não me engano, a última vez que eu vi estava $10, eu acho $10 mensais. Só que além dessas detalhezinhos a mais que você tem, você também tem acesso ao cloud, né? Aí você pode upar suas modelagens para um servidorzinho, aí fica tipo um sitezinho simples, né? Que você pode compartilhar para as pessoas da empresa, por exemplo, né? E aí poder ir implementando e aumentando, né? E é isso que a parte paga do Visage tem, né? Mas o Visage gratuito é para fazer quase tudo, assim, né?
não é um impeditivo. E aqui ainda em início, né? Aí tem as partezinhas de escrita, né? De colocar cores, tal, etc. Algumas partes aqui que você quiser apagar elemento, mas você também pode usar delete sem nenhum problema, né? Você pode vir aqui e deletar, apagar elemento, então é só apertar o delete mesmo, né? Então é bem tranquilo, bem intuitivo. A ortografia também, isso é bem legal, né? Porque às vezes a gente está fazendo processo, a gente não quer pensar muito na ortografia, a gente quer pensar no processo em si, né? Então não está pensando muito em ortografia, isso aqui é legal, porque vai corrigir a ortografia para não ter que enviar para o cliente o negócio todo errado, né? Então é interessante. E aqui é as partes que eu estava falando aqui de coisas mais online, né? Plataforma Visage e tal, aqui é umas coisinhas mais instrucionais do Visage, né? Aqui na guia de formatar, a gente tem algumas guias que são interessantes para depois que a gente faz nosso processo, né? Assim, faz toda a nossa modelagem, né? Às vezes é interessante, né? Porque isso aqui ele ajuda a gente a deixar o mais organizado e tal, né? Então, por exemplo, aqui posso deixar o negócio mais desorganizado, aí essa guiazinha de formatar me ajuda, né? Então eu posso distribuir horizontalmente, né? Então fica tudo horizontalmentezinho certo, distribuir verticalmente, né? A linha horizontal, aí fica tudo certinho. Né? Isso aqui é interessante de usar apenas mais para o final, né? Depois que você faz todo o seu modelagem, aí você usa no final. Às vezes nem usa, né? Nem chega a usar, mas é interessante também, que às vezes você precisa, né? É legal. Na parte que visualizar é a parte mais de visual mesmo, né? Então, para tirar, deixar. Às vezes a gente gosta de deixar tudo em preto e branco, né? Fazer algum tipo de modelagem. Aí deixa tudo em preto e branco para poder ficar melhor, salvar e tal, mas vamos usar colorido mesmo. Colocar grade também, outras coisas, né? Mostrar os erros de ortografia, entre outras coisas, né? A parte mais visual e de zoom também. Em publicar é a parte onde a gente pode pegar e salvar o nosso arquivo, né? Então ele dá diversas coisas aqui, né? Diversas formas de fazer isso. No Word, né? No PDF, no Excel direto, a parte de web mesmo, que a gente pode transformar isso num arquivozinho web, já upar diretamente. E aí, aqui a gente pode também deixar em preto e branco, né? Tem outras coisinhas aqui para quando for exportar, por exemplo. É a mesma coisa, né? Aqui seria publicar direto, na verdade, né? Aqui seria exportar, né? Que a gente tem também a linguagem própria, ó, própria BPM, tá vendo? Então a gente tem a linguagem BPMN, né? Então outros softwares que leem também essa BPMN também vão conseguir, né? Porque o BPMN é internacional, né? Ele não é no mundo todo, que é essa forma que é utilizada, né? Então você pode salvar também seu mapeamento, seu fluxograma, modelo, na própria linguagem em si, BPMN, e isso vai funcionar em todos os outros programas, né? Por exemplo, que também usa essa linguagem, digamos assim. E aí, além disso, a gente tem outras coisinhas aqui de ferramentas e uma abazinha de ajuda, né? Pronto, aí vamos lá, vamos agora partir para realmente começar a fazer alguma modelagemzinha, né? Então aqui mesmo na parte em si dos objetos do Visage. Oi. Tem uma dúvida aqui no chat, ó. O Matheus perguntou: qual a diferença prática entre exportar e publicar? Pronto, na verdade é porque assim, essa abazinha publicar é justamente a parte da web aqui, tá vendo? É mais para você colocar diretamente, né? Então, aqui você está vendo que a diferença é que aqui são tipos de arquivos, né? E aqui são aplicativos, né? Digamos assim, então aplicativo que é o Word, o Excel, né? O PDF. Essa é a diferença, né? Exportar, você exporta um tipo de arquivo, né? Então, em Visio, em XPDL, BPM, né? E publicar, você vai publicar dentro de alguma coisa, né? Então, publicar dentro de um relatório Word, um relatório PDF, dentro de um relatório Excel, né? Então, é só essa diferençazinha mesmo. Mas as duas coisas funcionam pro que você quiser. Né? Deu pra entender aí? Acho que sim, né? Show. Ele disse que sim. É como eu estava dizendo, a gente partindo aqui para a parte mais dos objetos mesmo, né? Do Visage. Ele é bem intuitivo, né? Então você pode só arrastar. Você pega o objeto e arrasta, né? Sem problemas. E aí você vai conseguir também colocar tudo aqui, né? Então, desde dos objetos até as ligações, né? As comunicações, entre outras coisas, né? Bom, vamos aqui então agora fazer um processo.
Vou começar por um processo mais simples. Vou fazer o processo de concessão de crédito, por exemplo. Vamos lá. Processo de concessão de crédito. Concessão de crédito. Aí a gente começa a partir para alguns conceitos aqui. O primeiro deles é a piscina, né? A piscina é isso aqui que vocês estão vendo. Essa parte maior da nossa modelagem, né? Na piscina, o que a gente tem, geralmente, é a entidade maior, assim, da coisa, né? Quando eu não tenho essa... Quando eu não tenho... E aí, dentro dessas piscinas, a gente coloca aí as raias, né? Que são justamente aqui as lanes, né? Em inglês, lane. Então, na piscina, geralmente o que a gente coloca é a parte integrante, assim, maior daquele processo. E dentro da piscina, a gente coloca as partes mais integrais, né? Mais menores daquilo, né? Aí, nesse caso aqui, eu vou começar primeiro só fazendo uma piscina, que eu vou fazer um processo direto, né? Eu não vou fazer Eu poderia fazer o que aqui? Eu poderia colocar uma raia, aí colocar aqui processo de concessão de crédito na raia, né? E aqui será o nome da empresa, né? Então, nome da empresa aqui, por exemplo, né? Ou então do setor, né? Por exemplo, departamento tal, né? Departamento X e tal, que vai fazer aquilo, né? Então, essa é mais que a maior diferença, assim, entre a própria piscina e as lanes, né? É realmente uma divisão. Mas nesse caso aqui, vamos começar só fazendo um processo simples, que a gente não tem uma parte maior. A parte, vamos focar apenas no processo de concessão de crédito, primeiramente. Pronto, aí focando nisso aqui, toda vez que a gente vai iniciar uma modelagem, a primeira coisa que a gente tem que ter é que a gente tem que ter um início, né? Então essa bolinha verde, ela indica o início, tá? Então todo o processo ele tem um início e ele tem um fim, né? Nossa modelagem ela pode ter mais de um fim, tá? Mas ela nunca pode ter mais de um início, tá? Então você pode ter mais de um fim, por exemplo, porque um fim negativo, né? Que é o fim que não deu certo. E o fim positivo, por exemplo. Então, toda modelagem pode ter ali um fim negativo e um positivo, ou apenas um fim mesmo, né? Mas início só pode ter apenas um. Eu falei que a gente deixar mais simples, mas é melhor a gente deixar um pouquinho melhor aqui, né? Então, a gente tem o processo de concessão de crédito. Eu vou colocar duas raias aqui, vai melhorar um pouquinho, para já partir para uma coisa um pouco melhor. Então, a gente tem o processo de concessão de crédito. Aí, no processo de concessão de crédito, a gente tem um gerente aqui, vamos colocar um gerente. A gente vai começar a integralizar, né? A gente tem o processo, os participantes desse processo. Tá? Então, gerente da conta. Aqui embaixo a gente pode colocar o gerente do produto, por exemplo. O gerente do produto aqui, pronto. Deixa eu voltar aqui, pronto. E aí, vamos lá. Então, no processo de crédito, por exemplo, o nosso início, ó, caso a gente queira colocar alguma coisinha embaixo, o que a gente faz? Dá 2 cliques, né? Aí ele vai liberar essa caixinha de texto. Né? Então, para colocar aqui, só arrasta, né? Como vou mostrar para vocês. Quando a gente arrasta, já mostra a caixa, né? Mas aí, se você só soltar aqui, der 2 cliques, você consegue, né? Isso aqui no programa todo, né? Em qualquer canto que você der 2 cliques em algum elemento, ele vai liberar para você uma caixinha de texto. Então, vamos pensar aqui, no processo de concessão de crédito, a primeira coisa que a gente tem é uma solicitação de crédito mesmo, né? Então, vamos colocar aqui como início uma solicitação de crédito mesmo, direto. Então, vamos dizer que a gente inicia aqui, tá? Solicitação de crédito. E aí, depois do início, o que a gente tem? A gente tem uma tarefa, né? Uma tarefa apresentada por essa caixinha, né? Para a gente adicionar, basta a gente clicar sobre o objeto e apertar aqui, ó, geralmente ele já dá para a gente os elementos mais comuns depois de um início, né? Que são aqui a tarefa, o gateway, e aqui esse terceirozinho aqui é o evento intermediário, daqui a pouco eu falo dele. Mas vamos passar para a tarefa, né? Que é o quadradinho. Você também pode arrastar, né? Você pode arrastar aqui a tarefazinha daqui, ó, sem problemas, e aí depois pegar a ligação e ligar, né? Só que aí é bem mais trabalhoso, né? Aí você faz da forma que você achar melhor, mas realmente só apertar e clicar no elementozinho, você consegue, né?
Então, pronto. Aí, quando a gente vai fazer uma tarefa, tem algumas coisas que a gente precisa ter assim que são meio que padronizadas, né? Primeiro que naquela tarefa, que a gente, geralmente o que a gente usa, é sempre um verbo no infinitivo. Né? Um verbo no infinitivo mais um objeto, assim, né? Então, alguma coisa vai ser feita de alguma coisa, né? Digamos assim. Então, por esse caso aqui, a gente vai colocar, por exemplo, solicitação de crédito, vamos avaliar. Avaliar o quê? Essa solicitação, né? Avaliar a solicitação de crédito. Então, o gerente da conta vai lá, então ele recebeu uma solicitação de crédito, ele vai avaliar essa solicitação de crédito, né? Então a gente usa o verbo no infinitivo, né? Algumas pessoas gostam de deixar esse comecinho aqui também todo em caixa alta, né? Para deixar claro o que, é que vai ser feito, né? Então avaliar. Mas isso não é um padrão assim que você precisa seguir à risca, né? Mas também é uma prática interessante, né? De se fazer também. Bom, então a gente tem um evento de início, solicitação de crédito, e uma tarefazinha que a gente vai avaliar essa solicitação de crédito. O que, é que a gente pode fazer aqui em seguida? Já pode usar um evento intermediário. E eu já vou explicar para você o que é um evento intermediário, então. Um evento intermediário é alguma coisa que realmente aconteceu, mas que não necessariamente é um processo. Né? Então, alguma coisa aconteceu após aquilo. Nesse caso aqui, então, pode ser, por exemplo, o envio de dados. Né? Um envio de dados do cliente. Envio de dados do cliente. Bom, e aí, o Visage ele tem alguns elementos legais que a gente pode usar para deixar o negócio mais visual, assim, né? Então, se você clicar aqui com direito, você consegue vir aqui em tipo de evento, colocar, por exemplo, uma mensagenzinha, por exemplo, né? Que aí isso aqui vai indicar que é um envio, né? É o tipo de evento de envio, né? Então, é o envio de dados daquele cliente, né, que está solicitando. Beleza? E aí, depois do envio de dados de cliente, o que a gente pode ter, então, aqui ainda por parte do gerente da conta? A gente pode, depois que já enviou de dados, né? Esse é um evento intermediário, né? Então não é um processo em si, né? Tá indicando que vai ter um envio de dados, né? Digamos assim. O que a gente pode ter em sequência de um envio de dados? A gente pode ter uma preparação, né? Então, preparar, isso que o gerente da conta vai fazer, né? Preparar a documentação. Preparar a documentação. E aí, assim como aqui o evento, né? Intermediário tem esse aspectozinho mais visual, a gente também tem dentro das tarefas, né? Então, se você clicar com o direito aqui, ó, a gente tem tipo da tarefa. Então, aqui, por exemplo, é mais uma tarefa vinculada ao usuário, né? Que vai avaliar a avaliação de crédito, né? Preparar a documentação é uma coisa mais manual, então, né? Geralmente você pode fazer aqui, botar aqui, indicar tarefa manual. Então, você clica com o direito, tipo de tarefa manual, né? Isso aqui são algumas coisas que você não precisa utilizar, mas que se você utilizar, você deixa um pouco mais rico o aspecto visual da coisa, né? E aqui a gente pode, depois de preparar a documentação, o que a gente pode fazer é colocar um outro evento intermediário de recebimento, né? Então foi recebido, né? Recebimento da situação. Pronto. Show de bola. E aí esse recebimento aqui também é um tipo de evento de envio, né? Então vamos colocar aqui a mensagenzinha também. É o tipo de envio, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, vamos lá. Aí aqui a gente pode começar a partir para um outro elemento fundamental em todo tipo de modelagem, que é o gateway. São esses losangulozinhos aqui. Esses losangulozinhos, a gente tem alguns tipos deles, né? Eu vou explicar alguns para vocês, vou começar com o exclusivo. Quando esse losangozinho ele não tem nada, né? Então ele não tem nada aqui nele, tem alguns tipos aqui, vocês podem ver, a gente tem o paralelo, inclusivo, né? Vou passar primeiro para o exclusivo, né? É porque algumas versões do Visage, o exclusivo pode vir com um xizinho, ou então e ele sem nada também sempre é exclusivo, sabe? Então às vezes tem isso aí. Vocês podem até ver que não tem o tipo exclusivo apenas, né? Porque ele sozinho, sem nada, já é um tipo exclusivo. Né? E o que é o get? O get basicamente é uma decisão, né? Na sua forma mais fundamental. Então eu fiz o recebimento da situação
E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode perguntar se esse cliente, né, ele está com essa situação, né? Então, já, o cliente, vou colocar aqui, está com uma situação. Então, o que a gente vai fazer? A gente está perguntando aqui, né? Para realmente a gente saber que aqui, em que ponto a gente vai depois desse recebimento da situação, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Vocês podem ver que a gente pode deixar livremente aqui onde a gente quiser essas caixinhas de texto, né? Geralmente a gente coloca em cima ou embaixo. Aqui eu vou colocar a pergunta no Gateway de forma mais didática, tá? Mas eu já adianto que colocar perguntas e gateways não é uma boa prática, né? Porque, né, indica que a modelagem não tá tão bem feita. Porque se ela tivesse realmente muito bem feita, você saberia com facilidade que aquele gateway é exclusivo, que meio que tem uma pergunta oculta ali, sabe? Então, não é uma boa prática colocar perguntas. Mas, assim, colocar perguntas em gateways, né, vai de você também, né? Se você acha que vai ficar de maior entendimento para o cliente, maior entendimento para o seu mapeamento, né? Para a sua modelagem, você pode colocar também sem nenhum problema, né? Muita gente coloca, sim, né? Mas assim, digamos que na parte mais comercial, né, de padronizações assim, geralmente não coloca esse tipo de pergunta, sabe? Então é só deixando isso logo claro, né? Então aí, por exemplo, o cliente está com uma situação, aí vamos, quais são as duas alternativas, né? Sim ou não, né? Está com a situação sim ou não, né? É a pergunta aí bem básica, né? Então a gente pode colocar nessa primeira tarefa aqui o sim, né? Caso a gente queira colocar algum elemento aqui indicando sim, é só clicar duas vezes sobre a linha, ó, clica duas vezes, ela vai abrir o caixinha de texto. Vou escrever aqui sim. Eu vou arrastar para cá. E aí tem também um não, né? Vou colocar aqui o não no gerente, na parte do gerente de produto. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Tá bom? Vou colocar o não aqui. Bom, então, o cliente está com uma situação, se sim, o que, é que a gente faz? Libera, né? O gerente da compra vai liberar o crédito. Liberar, liberar crédito. Caso não, né? O gerente do produto, o que é que ele vai fazer? Ele vai avaliar, né? Então ele vai avaliar aquele crédito, para ver se realmente está tudo ok, né? Vai avaliar o crédito. Então para isso que funciona, é assim que funcionam os gateways, né? Eles vão indicar para vocês decisões, né? No sentido mais puro, né? Esse aqui é o tipo exclusivo, né? Que é um caminho ou o outro, né? É um ou exclusivo, né? É uma coisa ou outra, né? Mas a gente também tem outros tipos, né? Que vão indicar o I, né? Que é uma coisa e a outra também. Tem um tipo paralelo, que vai indicar que são coisas feitas ao mesmo tempo, né? Que saem dele e fazem ao mesmo tempo. E vai ver alguns exemplos disso. Beleza? E aí, então, se a gente liberou o crédito, a gente está no processo de concessão de crédito, o que aconteceu? Acabou, né? Então a gente tem um final, né? Então o crédito foi aprovado. O crédito aprovado. Acabou aqui nosso fluxo, né? Caso não, né? O que a gente pode ter, então? A gente vai ter, então, o processo de avaliar esse crédito. E aqui a gente pode colocar um outro gateway. Esse get vai ter que pergunta. Vai ter o. Como a gente está avaliando, né? Ali a gente libera de uma vez porque o cliente já tem uma situação. Aqui a gente vai avaliar, né? Então, novamente, a gente tem o mesmo, digamos que o mesmo gateway lá de cima, né? O mesmo portão lá de cima, que a gente vai perguntar se o crédito foi aprovado, né? Já que está partindo outra avaliação de outro gerente aqui, né? Então, o crédito foi aprovado. Nesse caso aqui, a gente tem uma avaliação do crédito. Aqui a gente já tinha a situação direta, né? E aqui, novamente, a gente tem um exclusivo, né? Lembra que quando não tem nada é no gateway, né? Indicando aqui, né? Então, mostrar um para vocês que tem alguma coisa, né? Por exemplo, o paralelo. O paralelo
é uma cruzinha. Se tivesse um X aqui dentro, ele seria exclusivo também. Então, ele sem nada, ou com um Xzinho dentro, é exclusivo. É porque algumas versões do Visage não tem mais esse do Xzinho, outras têm. Então, mas como muitos modelos também podem ser antigos, né? Se você vê por aí uma modelagem que tem um Xzinho dentro do Visage, lembre que é um Gateway exclusivo, né? Então, é uma coisa ou a outra, né? Então, nesse caso aqui, é o mesmo tipo de GET, né? Um exclusivo novamente. Se o crédito foi aprovado, se ele não foi aprovado, é um não direto, né? Deixa eu aumentar aqui minha modelagem aqui. Então, vamos colocar logo o caminho negativo, né? Então, não foi aprovado. Nesse caso, eu fiz uma tarefa, mas tá errada. Porque se não foi aprovado, não tem muito o que fazer, né? A gente pode reavaliar novamente, né? Eu poderia colocar outro portão para reavaliar novamente, né? Mas vamos deixar mais simples. Vamos colocar então logo o fim, né? Porque senão acaba, né? O crédito não foi aprovado e ponto, né? Mas obviamente isso poderia ser mais detalhado também, né? Então não, o crédito é aprovado, né? Crédito reprovado. E o sim, né? O sim, olha só. A gente pode partir lá para cima, não? Aí uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente já tem elementos para ligar, você pode vir aqui na setinha, no caminhozinho, né? E segurando, né, o fluxo de sequência, colocar aqui e colocar de uma coisa para outra, né? Então, coloca aqui de um para o outro, tranquilo, né? Ou mais uma outra forma mais rápida de fazer isso é você vir aqui, selecionar o mesmo elemento, ó, e sobrepor lá em cima. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Acho que eu vou conseguir fazer se eu diminuir o zoom. Ó, segura e arrasta para lá, ó. Aí ele já faz isso direto, tá? Então é uma dicasinha aí para caso você queira fazer mais rápido, né? Você pode simplesmente arrastar lá a setinha e ligar, ou você pega daqui direto, ó, pega o mesmo elemento e sobrepõe um em cima do outro, ó. Que aí ele não vai criar um outro novo por cima não, tá? Ele vai entender que você está querendo só ligar. E aí ele faz direto aqui a ligaçãozinha. Aí show. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Pronto. Show. Então, se o crédito for crédito aprovado, foi, né? Então, eles encerram novamente, né? Então, você pode ver que a gente tem aqui um esquemazinho de ligação, né? Entre dois participantes, né? Um gerente de produto, um gerente de conta, que a gente está fazendo aqui todo o processo de concessão de crédito, né? Então, a gente tem o início, né? Que sempre todo modelagem só tem um início, tá? Tem dois fins, né? Tem a parte que o crédito foi reprovado, e caso a situação aqui não esteja ok, ela vai passar então para uma avaliação de crédito. E aí, se tiver tudo ok, o crédito é aprovado, se não, ele é reprova, né? Então, aqui é um exemplozinho básico de fluxo. E aí, vocês podem, eu não detalhei nada, nenhum tipo aqui, né? Mas, novamente, podem ficar à vontade para detalhar aqui os tipozinhos de evento e tal, né? Por exemplo, aqui, colocar um xizinho que foi reprovado, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, que dá um visual um pouco melhor para sua modelagem, deixa mais legal, né? Enche mais os olhos, né? Quando a gente vê, né? Então, esse aqui foi um exemplo básico, assim, de uma modelagem. A gente pode partir para outras um pouco mais detalhadas, tá? Aí até aqui, você tem alguma dúvida, gente? Aqui no chat tudo certo, Gabriel. Mas muito legal Show. isso. O bom é entender, tipo, o significado de cada coisa, né? Porque senão, se você mudar uma coisinha, você muda toda a compreensão de quem entende o Visage. Isso, é por isso que a gente tem o padrão, né? O padrão serve para isso, para a gente não precisar ter que ficar perguntando para o outro, o que é que você quis dizer com isso aqui, né? Então o padrão é para isso, é para a gente poder só olhar de cara e saber o que é que significa aquele fluxo, né? Bem legal. Show. Vamos fazer então aqui um outro processozinho. Aí aqui, ó, é bem parecido com Excel. Ó. A gente tem aqui umas abazinhas quando a gente faz o diagrama. A gente pode clicar aqui bem no cantinho, ó, em diagramas. Aí ele vai abrir essa telinha aqui. A gente pode adicionar mais um aqui, ó. Opa. Aqui,
Eu vi o meu gerente fazendo assim, eu sabia que não dava, mas dá para criar outro, dá para criar outro sim, peraí. Acho que se eu vier aqui. hum, olha só. Na verdade, isso aqui estava liberado sim. Mas pouco a pouco eles estão diminuindo um pouco as funções do gratuito, sabe? Tá ficando uma coisa bem mais utilizada pouco a pouco. Então tá deixando eu criar e tá querendo que eu. Não, tá disponível apenas no Bizarre Cloud. Ok. Então vamos criar outro do zero mesmo, né? Deixa eu salvar isso aqui então. Salvar, pelo que você já sabe, né? Vem arquivo. Eu apertei Ctrl S, ó. Também dá certo, mas vamos lá. Arquivo. Salvar como, né? Aí vocês podem salvar onde vocês quiserem, né? Salvar aqui, ó. O grupo aqui é o seu computador, né? Vamos salvar. Hora de trabalho. Salvei. Pronto, deixa eu fazer então mais um outro do zero. Então, vou botar aqui em arquivo, novo, modelo em branco. Pronto. Então vamos criar uma outra modelagemzinha aqui. Essa é bem parecida com a outra, mas para a gente entender, para frisar, né? Digamos assim. Então vamos lá. Vou fazer aqui um processo de aprovação de férias, por exemplo, do RH. Então, processo de aprovação de férias, né? Que é do RH. Então, vou botar aqui RH. Aprovação de férias de RH. No processo de aprovação de férias de RH, quais participantes que a gente tem, né? A gente tem um solicitante, né? Então, quem está solicitando a férias, né? Solicitante. A gente tem alguém lá do RH, né? Que a gente pode indicar aqui, sei lá, como analista, né? Então, estou pegando aqui na nossa piscina, colocando raias na nossa piscina para isso. Deixa eu colocar aqui o analista, então, por exemplo, analista de RH. E, além disso, a gente tem algum gestor, né? Que geralmente, quando a gente vai pedir uma férias, o gestor tem que confirmar, né? Porque se não confirmar, você não pode pedir, pode sair de férias, né? Então, vamos colocar também algum gestor aqui. Nesse caso, o Batinha, superior imediato, né, por exemplo. Batinha, tem uma dúvida aqui no chat Oi. do Yuri. Gabriel, trabalho com algumas pessoas que gostam de utilizar as saídas do gateway sendo por cima e por baixo. Isso seria mais uma espécie de boa prática mesmo, né? Bom, sobre isso de saídas, né, realmente uma boa prática, assim, né? Mas, assim, a intenção de quando você faz uma modelagem, né, é tentar deixar o mais visualmente agradável, né? Então, se você coloca por baixo e por cima, né, em cima e embaixo do losângulozinho, e quer deixar esse padrãozinho, é legal, né? Mas isso não é tipo assim, regra, né? Mas realmente entra naquilo de boa prática, né? É mais interessante usar a parte de cima e embaixo do losango. Para quem não está entendendo, deixa eu até fazer aqui, né? Para quem não está entendendo aí o que é que eu. Você que perguntou mesmo? Foi o Yuri Aquino. Yuri, né? Pronto. O que o Yuri está falando é para botar os gateways aqui, ó, em cima e embaixo, né? Nesse caso aqui podia ser, por exemplo, um processo paralelo, que faz duas atividades, por exemplo. Né? Ou então, mesmo exclusivo mesmo, né? Um sim e um não. Então, a forma que você faz isso aqui, né? Pode ser sim uma boa prática fazer dessa forma, né? Mas não é uma regra, né? Mas a intenção é sempre buscar o aspecto visual mais agradável, assim, né? Para também que não fique uma série de ligações que ficam cruzando uma em cima da outra, né? Por exemplo, que fica meio estranho, né? Se você tem uma ligação cruzando em cima da outra, você não tem muita noção do que é que está ligado ao quê, né? Então tem que ter cuidado com isso mesmo, né? Foi show. Aí vamos continuar aqui. Eu estava fazendo um processo de aprovação de férias de RH, né? Então a gente tem um solicitante, uma lista de RH, e eu estava falando sobre o superior imediato, né? Então deixa eu colocar aqui superior imediato. Pronto. Então a gente vai solicitar as férias, né? A gente precisar de alguma analista de RH vai fazer algum processo, e o superior aqui ele vai mais dizer um sim ou não, né? Então vamos fazer esse processo aqui. Então vamos lá.
Da mesma forma que eu fiz no outro, todo processo a gente tem que, toda modelagem a gente tem que iniciar com um início mesmo, né? Então, início. Nesse caso aqui, eu não sou obrigado a colocar nada embaixo, então eu nem vou colocar, né? Mas podia ser, por exemplo, solicitação, né? Solicitação de férias. Então, esse é o evento início, solicitação de férias. Aí, nesse caso, o que dá para fazer? Então, sim, esse aqui é até uma coisa interessante, porque dá para fazer de muitas formas, né? Então, a gente pode colocar a solicitação de férias e já partir para a próxima etapa, né? Ou então, eu posso não colocar nada aqui e transformar isso aqui numa tarefa, né? Então, eu posso apagar aqui e transformar isso numa tarefa. Então, solicitar, né? Solicitar, solicitar férias, né? Aí aqui, por exemplo, poderia ser uma coisa que vem antes disso, né? Que seria que, por exemplo, funcionário, funcionário solicita. Aí, no caso, a gente pode acabar sendo redundante com isso, né? Então tem que ter cuidado. É por isso que eu nem queria utilizar mais nada aqui mesmo. Não deixar aqui sem, né? Mas é só para vocês verem que tem muitas formas, né? E aí o que você tem que se perguntar é o seguinte: solicitar férias é uma tarefa ou não? É, né? Porque alguém está fazendo de alguma forma, seja lá, sei lá, no sistema, seja verbal, né? Alguém está fazendo alguma coisa específica, né? Então, querendo ou não, é uma tarefa, né? Solicitar férias é uma tarefa. E aí, quando a gente solicita as férias, que parte aqui do solicitante, né? O empregado lá, por exemplo, da empresa, a próxima tarefa, ela seria do analista aqui, né? O que, é que o analista vai fazer, então? Ele vai analisar, né? Ele vai analisar o quê? Alguma coisa que tem ali para aquilo, né? Então, analisar aquele funcionário, né? Então, mas vamos colocar analisar aspectos legais, né? Os aspectos legais, ou seja, ele vai ver se realmente a pessoa tem direito às férias, né? Aspectos legais, ok. É um analista de RH, né? O solicitante aqui, o empregado, solicitou a férias, o analista de RH vai analisar lá os aspectos legais daquilo, né? Aí, novamente, aqui eu não estou fazendo nenhum tipozinho de modificação visual, mas pode ficar à vontade, né? Então, vou colocar aqui um usuáriozinho que faz sentido, né? Que seja. Que aqui na análise também pode ser um scriptzinho, né? Que forma uma análise, por exemplo, coisa do tipo, né? Então, aspecto visual e ficar a critério de cada um para melhorar como achar melhor, né? Dar uma diminuída aqui para vocês conseguirem ver como um todo. Pronto. Então, o analista, então, ele vai analisar aqui os aspectos legais, e depois disso aqui, a gente tem logo em sequência já um gateway, né? Esse gateway aqui vai ser de que tipo? Vai ser do tipo exclusivo, né? Então, se sim ou não, né? Se tem direito àquelas férias ou não, né? É isso, né? Aí nesse caso aqui eu não vou colocar as perguntas para vocês verem, pra gente tentar ver se ficaria melhor ou não, né? Aí, de forma mais didática, acho que é melhor colocar mesmo a pergunta, né? Então, vamos colocar aqui, tem direito a férias, né? Ou seja, sei lá, já passou um ano de contrato, geralmente depois de um ano você tem 30 dias, direito a 30 dias de férias, né? E aí, como o Yuri falou, deixa eu colocar para cima e para baixo aqui, né, o gateway, né, como um padrão, né, interessante. Aspecto visual um pouco melhor, né. Então, tem direito a férias, se sim, né, então a gente faz outro processo, a gente precisa perguntar lá para o superior imediato se ele vai aprovar ou não isso, né. Então, o superior imediato, ele vai então avaliar, né, então, novamente, né, ele vai avaliar o pedido. Ele vai ver se não tem mais alguém de férias, né, se realmente esse funcionário pode sair de férias sem problemas, né. Então, esse aqui é o caminho bom, né? O caminho bom para o bom pro solicitante, né? Então, se sim, tem direitos, ele vai para avaliar o pedido, o superior imediato dele vai avaliar o pedido, né? Se não, a gente tem um fim, né? Não tem mais para onde ir, né? Se ele não tem direito às férias, ele não vai tirar férias e ponto, né? Então, é o fim, né?
Então, a gente pode colocar um fim aqui direto para o solicitante. Né? Estou puxando aqui o parte de baixo, porque ele foi direto para cima aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o caminho positivo para o solicitante? Sim. Não tem direito. Opa, não, na verdade não, né? Caminho negativo. Ele não tem direito, então acabou nossa modelagem. Né? Ele realmente não tem direito e ponto, né? Então, pedido de férias aprovado. Aprovado. Vou colocar aqui para cima, um pouco melhor. Aí, então, vamos continuar aqui, lá no superior imediato. Né? Então, caso sim, o superior imediato vai avaliar, né, esse pedido de férias, e aí a gente vai ter o quê? Um outro gateway aqui, né, que vai ser o resultado dessa avaliação. Né? Então, se o superior está avaliando, ele tem que dar um resultado que também é um sim ou não. Né? Então, um outro gateway, que também é exclusivo, né, só tem um caminho ou outro caminho. E aí vamos colocar uma pergunta aqui, né? Resultado da avaliação, né? Nesse caso, pode também não ser uma pergunta, né? Então, resultado da avaliação. Não necessariamente precisa ser uma pergunta, né? Que aí a gente tem um caminho ser aprovado e um caminho ser reprovado. Então, vamos fazer logo o caminho aqui reprovado. Eu posso digitar da linha também reprovado, né? Até falando sobre isso aqui que eu estou fazendo, né? De colocar um perfilzinho sobre a linha. Isso aqui é uma boa prática, tá? Colocar um perfilzinho sobre a linha. É só mesmo a pergunta aqui do Gateway que não é uma boa prática do ponto de vista mais de empresa, assim, tá? Dos padrões gerais, assim. Mas, como eu já disse, né? Se você acha que vai enriquecer o seu mapeamento, colocar a pergunta, coloca, né? Não tem um problema. Mas é bom vocês saberem que colocar a pergunta aqui no Gateway indica que talvez o teu fluxo não esteja tão bom, né? Ele poderia estar mais melhor no sentido de entender diretamente aquilo. Até porque se você, como eu estou dizendo para vocês, né? Vocês já entenderam o que é um gateway, né? O gateway ele está sem nada, então é exclusivo, né? Então é um caminho ou outro. Então essa pergunta ela é redundante, né? Porque esse gateway já tá indicando uma pergunta, né? Depois de analisar, né? Só pode ter uma decisão, né? Após isso, né? Mas como eu já disse, do ponto de vista didático faz sentido colocar a pergunta aqui. E se você acha que para quem vai receber aquilo, a pergunta vai fazer mais sentido, né? Ter aqui, deixa a pergunta aí, não tem problema. Então, a gente tem aqui o caminho reprovado. Então, o supervisor imediato avaliou lá o pedido e ele reprovou. O que a gente pode fazer? A gente podia jogar isso aqui direto lá para reprovado, né? Mas vamos colocar uma outra etapa aqui. Vamos colocar um registro, né? Então, registrar na lista, né? Onde a gente vai registrar essa reprovação, né? Vai ficar salvo. Né? Alguém queria falar aí? Pronto, tem mais uma pergunta. Será que pode tirar a pergunta e colocar aprovado ou reprovado no lugar de sim ou não? Pode sim, sem nenhum problema. E seria a boa prática, né? O melhor caminho seria esse, né? Em vez de colocar a pergunta, aprovado, reprovado, porque se você está avaliando o pedido, qual que é o resultado de uma avaliação, né? É sim ou não, né? Aprovado ou reprovado, né? Então faz sentido tirar a pergunta assim aqui, seria o melhor caminho mesmo. Então deixa eu até tirar aqui que o nível de entendimento ele não ficou menor por causa disso, né? Então, melhor ainda. Então, o pedido foi avaliado, se reprovado, o analista de RH vai registrar. E aí, depois que é registrado, né? Não tem mais muito o que fazer, acabou o fluxo, né? E aí vem para cá. E o pedido de férias foi reprovado. Né? Vocês podem ver aqui que o Visage tem esses probleminhas, sabe? Ó. A gente quer colocar no canto, aí ele fica bugando a setinha e tal. Isso aqui é uma coisa bem chata, assim, mas depois de um tempo você vai pegando, assim, e aprendendo a não isso não acontecer, mas quase sempre acontece, né? Mas sempre dá para dar um jeitinho.
Pronto, e aí então, a gente botou o caminho reprovado, né? Então o supervisor imediato avaliou lá o pedido, reprovado, o analista de RH vai registrar isso, né? Essa reprovação, e aí o pedido foi reprovado, informa lá o solicitante, né? E o outro caminho, né, é o aprovado, né? Então vamos fazer o caminho para o aprovado. Tá? Então, alguma coisa vai acontecer lá pelo analista de RH, se aprovado, né? Então vamos colocar aqui o caminho aprovado. Vou deixar um pouco melhor aqui, deixar para isso aqui tocando para baixo, pronto. Um pouco melhor assim, né? Aprovado. E aí, também, né? Tanto se for reprovado foi aprovado, o analista vai ter que registrar, né? Então ele vai registrar a reprovação, opa, a aprovação nesse caso, né? Aprovação de férias. Registrada a aprovação de férias, então acabou, né? As férias vão ser solicitadas. Então a gente vai para o fim, né? Esse fim aqui faz mais sentido que seja do solicitante, né? Então por isso que a gente vai colocar ele para lá. E aí, então, pedido aprovado, né? Acabou nosso processo. Pedido de férias aprovado. Pronto. Então tem um fluxozinho bem comum, né? Bem comum que tá aqui, né, feito pela gente, né? E aí você pode ver, por exemplo, algumas empresas, né? Pode ter um fluxo diferente disso, né? Esse é o fluxo padrão, digamos assim, do que de como isso acontece, né? Mas a gente poderia ter diferenças, sim, né? Por exemplo, digamos que esse solicitante, né, esse empregado que solicita aqui as férias, depois que o supervisor imediato dele nega, né? Nega, ele tem direito a pedir para sei lá, para o RH analisar, né? Sei lá, porque vai que ele esteja há muito tempo sem pedir férias, por exemplo, que ele quer sair de férias de algum jeito, né? Então, sei lá, talvez alguma empresa deixe reavaliar, né? Então pode ter um processo de reavaliação, né? Então a gente colocaria aqui depois de reprovado uma reavaliação exclusiva do RH, que aí poderia passar lá para o aprovado, né? Por exemplo, sem o supervisor imediato ter participação depois, né? Por exemplo. Então a gente pode ver que dependendo da situação a gente pode adaptar nosso fluxo, né? Nosso mapeamento de alguma forma. Mas aqui é da forma padrão de como isso acontece. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo ok? É bem parecido com o outro, né? Mas aqui um pouco mais simples de entender, né? Aquele outro era sobre. Isso aqui é mais fácil de entender. Por aqui tudo certo, Matinho. Pronto. Vamos agora fazer. Deixa eu aproveitar para até já nesse processo aqui mostrar outros tipos de gateway, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Será que tem alguma coisa aqui que poderia acontecer ao mesmo tempo? Vamos pensar. Já analisa os aspectos legais, depois que passa para o pedido. Faz sentido, né? Porque se o aspecto legal estiver tudo ok, já reprova imediatamente. Uma coisa que a gente poderia ter aqui é o seguinte: a gente não tem aqui a parte de comunicar para o solicitante, né? A gente só está deixando aqui em aberto, né? Então vamos tentar criar essa tarefa, né? Aí, para isso, esse gatewayzinho aqui, ele tem que mudar um pouquinho. Ele ainda vai ser exclusivo, mas ele vai. Quer dizer, ele vai deixar de ser exclusivo, né? Mas isso não muda o fato da pergunta, né? Assim, né? Do fato do que vai acontecer. Então, eu vou criar um gateway inclusivo aqui. E aí, depois que esse pedido é avaliado, e se ele for reprovado, né? O que a gente pode fazer aqui é colocar
alguma outra tarefa aqui que poderia acontecer, né? Então, registrar a aprovação de férias, eu vou colocar uma tarefa em paralelo aqui. Na verdade, vou colocar aqui a tarefa, vou botar informar, né? Informar solicitante. Informar solicitante, uma tarefa por parte do analista de RH, ok. Na verdade, dessa forma que eu fiz, ela está errada. Aqui continua sendo exclusivo, na verdade, ó, é o exclusivo. Até para ver aqui, ó, que o exclusivo é o não tem nada. Vocês estão vendo aqui, ó, tipo de gateway, ó, gateway exclusivo, ó. Clicar nele, ó, ele tira nada. Então, se tiver um xzinho ou nada, é exclusivo mesmo. O que eu queria mostrar para vocês era o gateway paralelo. Só que dessa forma aqui também é errado, né? Porque eu tô. Pode gerar uma discordância aqui e tal, né? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um outro gateway, então, que é um pouco melhor. Depois desse gateway aqui, eu vou fazer outro. Vou fazer outro aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, aqui você pode também arrastar, ó, selecionar mais de um e poder arrastar junto, tá? Então isso é um negócio legal. Por exemplo, se você precisar arrastar mais de um elemento, você pode selecionar e arrastar sem problemas. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou fazer um outro gateway. Esse aqui vai ser paralelo. Então, paralelo. O paralelo indica o quê? Que as ações após eles vão ser feitas ao mesmo tempo. É só isso. Então, bem simples. Assim, paralelo mas basicamente indica isso. Então, essa situação aqui é o reprovado, não. Então, reprovado, reprovado. E aí, se for reprovado, vai acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos registrar a reprovação e informar o solicitante. Né? Basicamente isso. Então, ó, vou ligar aqui aos dois. Basicamente é assim que funciona o paralelo, sabe? Ele basicamente informa que duas coisas vão ser feitas ao mesmo tempo. Né? Então, daquela forma que eu tinha feito duas tarefas saindo do exclusivo. Né? Isso é errado. Né? É para isso que existe esse objeto com essa cruzinha, né? Para indicar que duas coisas vão ser feitas ao mesmo tempo. Beleza? E aí, geralmente, depois de um paralelo, né? A gente tem que ou voltar novamente ao paralelo e chegar lá no fim, ou chegar em algum outro tipo de gateway, né? Por exemplo. Então daqui eu não posso botar duas setas aqui, né? Saindo de cada um e indo lá para o reprovado, tá? Isso é errado. Não pode fazer isso de forma alguma. Então aqui a gente tem que partir para outro gateway. Deixa eu pegar aqui, calma. Outro gateway, que aí pode ser novamente paralelo, né? Que é só para indicar uma saída, ou pode ser também do tipo inclusivo também, não tem nenhum problema. Ó, tava falando do xizinho, né? Tem aqui ele aqui. É o gateway exclusivo baseado em evento, né? Mudou um pouco os símbolos aqui e tal. Você pode ver que são símbolos meio estranhos, assim, né? Que indicam outro tipo de gadgets muito mais específicos. É que a gente não vai entrar no detalhe aqui. Mas o que eu estava dizendo, eu fiz um gadget aqui que vai indicar que se a a avaliação por parte do supervisor imediato vai ser aprovado ou reprovado, né? E eu estou só aumentando a complexidade aqui no sentido de fazer coisas que são feitas ao mesmo tempo, né? E aí para fazer isso, eu tive que indicar um outro gadget que é do tipo paralelo, que indica que tarefas vão ser feitas ao mesmo tempo. Então, vai ser registrado a reprovação e o informante vai ser solicitado que foi reprovado, né? Então, informar o solicitante da reprovação, né? Para a gente ser mais específico. Por exemplo. E aí, quando a gente usa esse tipo paralelo, é interessante que ele colida para outro tipo paralelo também, tá? Então, vou colocar novamente aqui o paralelo. E aí sim, isso aqui vai indicar que as tarefas foram feitas ao mesmo tempo. E aí sim, daqui, a gente vai lá para o evento fim, né? Que foi realmente reprovado, né? Vou colocar aqui para baixo. Então, aqui é um exemplo de cat paralelo. O episódio é bem chatinho algumas vezes. Show.
Aqui é uma coisinha que é meio chatinha. Essas curvinhas aqui, né? Seria interessante se fosse mais reto e tal, né? Então, uma coisa que a gente pode evitar são curvas mesmo, né? Que essas curvas chamam muita atenção, né? Então, deixar uma coisa mais retinha, às vezes, é visualmente mais adequado, né? Então, pronto. Aí eu mostrei para vocês um get paralelo, tá bom? Basicamente indica isso, né? Coisas que são feitas ao mesmo tempo. Nada muito complicado, não. Tá? Show de bola. O outro tipo de get é o inclusivo, né? Que é aquele que é o i, né? Que isso vai ser feito e também isso, né? Então ele pode ser às vezes confundido com paralelo, mas nem sempre, né? Vamos tentar fazer ele aqui para a parte do aprovado, né? Digamos então que, digamos então que ele vai registrar a aprovação de férias, que aí digamos que a gente tem que, vamos botar outro tipo de tarefa aqui, né? Pensar em outro tipo de tarefa. Vou colocar uma tarefa aqui ao lado. Se ele foi aprovado para o pedido dele de férias, uma outra coisa que pode acontecer é, sei lá, enviar e-mails para, para áreas correlatas, sei lá, áreas interessadas, né? Sei lá, a pessoa está saindo de férias e o processo padrão o processo padrão é enviar e-mails para as áreas interessadas e dizer que aquele funcionário tá de férias, né? Pode ser uma coisa que uma empresa faz, por sempre. Áreas interessadas. E aí, então, novamente, a gente pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, né? Que é paralelo, né? E aí, novamente, eu teria que fazer aqui um outro gateway, né? Para cá, né? Então, da mesma forma que eu fiz, né? Deixa eu apagar, então, isso aqui. Eu vou fazer um outro gateway. E aí eu vou transformar ele no inclusive no sentido de que uma coisa e a outra vai acontecer ao mesmo tempo, sabe? Não necessariamente elas são feitas paralelamente, sabe? Então, você pode enviar o e-mail depois do registro de férias, né? Então, é isso que o inclusive pode indicar. Não só isso, mas isso também, né? Então, é uma das formas que a gente pode usar o exclusivo. O inclusivo, né? Que é esse que é o get com a bolinha dentro. Vai ter umas curvas bem grandes aqui, para melhorar isso aqui. Volta assim um pouco melhor. Deixa eu colocar saindo de baixo aqui, né? Ok. Na verdade não importa tanto, não. Ok. E aí, nesse caso aqui, se eu deixar dessa forma aqui, tá errado, né? Porque a gente tem uma tarefa que tá um pouco fora do fluxo, né? Ela meio que parou aqui, né? Então, a coisa que a gente pode fazer é ou colocar outro gateway, ou colocar um outro fim aqui, né? Também é uma possibilidade. Então, enviar e-mail para os interessados. A gente pode colocar um outro fim, por exemplo, com e-mails enviados, né? E-mails enviados. Aí seria um outro fim que tem a ver especificamente com, uh, com essa parte aqui, né, de enviar e-mails, né? Então isso aqui é uma possibilidade do que pode ser feito também, né? Não necessariamente o fim do processo em si, né? Mas é um fim, né? Nesse caso aqui seria mais interessante que não fosse o tipo fim, né? Fosse o tipo mais evento mesmo, na verdade, né? Seria o mais correto possível, né? Então seria o tipo um evento intermediário, né? Então e-mails enviados. A gente não está indicando o processo, né? E-mails enviados é só informação, né? Os e-mails foram enviados. A gente não está indicando o processo, né? É por isso que ele não é uma caixinha, digamos assim, né? E aí daqui a gente pode colocar lá para aprovado novamente. A gente pode pensar aqui.
se isso faz sentido, né? Então a gente vai enviar o e-mail para as áreas interessadas, os e-mails foram enviados, pedido de férias aprovado. Pronto, tudo ok. Então, foram dois exemplos aí que eu fiz e mostrando algumas coisas. Mais alguma dúvida, pessoal, até aqui? Pode ficar à vontade. Tudo certo. Eu vou, então, fazer um último, para a gente encerrar, né? Para a gente fazer uma última modelagemzinha aqui, com mais interações, assim, né? Com mais participantes. Então, deixa eu fazer um processo de compras, né? Que é bem comum, processo de compras. Então, vou salvar esse aqui. Ó, aqui em cima você consegue salvar também, ó. Tem aquele símbolozinho de disquete que todo programa tem, né? Você consegue salvar. Então, clicando aqui, você consegue salvar também. Né? Você não vai acusar que tem um modelo já salvo com o mesmo nome. O Visage ele é meio estranhozinho, essas funções. Né? É melhor ir lá em arquivo e salvar direto, que é mais rápido. Né? Aqui, geralmente, ele demora um pouco mais do que o normal. Show. Vamos lá abrir aqui mais um, para a gente fazer o nosso último. Criar um novo, né? A gente fazer o nosso último fluxozinho aqui, com algumas coisinhas a mais, tá? Então vamos fazer o processo de compras, tá? Aí eu vou usar com vocês agora essa outra funçãozinha que é o marco, né? Para tentar detalhar um pouco mais o processo. Então vamos fazer o processo de compras. Processo de compras. Vamos colocar também dessa vez, vou pegar uma outra piscina, ó, colocar aquela aqui embaixo, deixar aquela menor. Vou colocar o cliente aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês como é que a gente faz quando a gente tem um cliente, quando a gente não conhece o que o cliente faz, né? A gente pode colocar ele no processo aqui. Então, eu vou colocar cliente não, né? Vou colocar o fornecedor. Fazer mais sentido aqui. Vou colocar o fornecedor. Então, a gente tem o processo de compras e tem o fornecedor. Beleza. Aí, aqui dentro do processo de compras, vamos colocar o requisitante. Vou colocar mais três participantes aqui, que são nossas raias da nossa piscina. Deixa eu já diminuir aqui. Ficar melhor. Pronto, vamos colocar aqui requisitante. Requisitante. Vamos colocar as de compras, requisitantes, o superior aqui, prêmio imediato também. Temos que o pedido de compra também vai ser avaliado por um superior imediato. Deixa eu colocar também, por fim, o próprio setor, né? O próprio setor de compras, né? Então, deixa eu colocar compras aqui. Tá. Setor de compras. Aí tem uma empresa lá que a gente vai detalhar o processo de compras. A gente tem um requisitante, né, que trabalha lá dentro da empresa, o superior imediato dela, o setor de compras, e que a gente vai ter uma outra lane com o fornecedor, né? Outra piscina com o fornecedor. Tá? Vamos lá, então vamos começar aqui. Ó, no início, acho que não precisa necessariamente colocar nada, como eu já tinha dito para vocês, não precisa colocar nada aqui embaixo. Mas sempre tem que colocar para dizer que tem um início acontecendo. Pronto, e aí o que a gente vai fazer aqui é colocar já alguns marcos também. Então, vou colocar aqui, ó, em inglês, milestone, né? Em português a gente chama de marco, né? Vou colocar aqui logo uns três. Vou fazer o seguinte. Essa ferramentazinha é realmente para poder indicar para a gente o que está sendo feito, né? Então, detalhar mais ainda. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar a cotação dessa compra, cotação de preços, né? Vou colocar aqui pedido de compra.
Aqui eu vou colocar o recebimento dessa compra, né? Recebimento, porque vai ficar mais fácil de entender aqui. Recebimento. Aqui é uma outra função que a gente pode ter para detalhar mais em nosso fluxo. Beleza, deixa eu deixar do mesmo tamanho aqui, só para questão visual. Então vamos lá. O requisitante, o que ele faz? Né? Ele faz a requisição, né? Então, vamos colocar mais de uma coisa aqui, tipo, fazer e ajustar, né? Ajustar a requisição. Geralmente, quando a gente faz a requisição, depois tem um ajuste e tal, um pouco melhor, né? Então, vamos colocar logo junto aqui e fazer e ajustar. E aí, depois que a gente faz esse processo, né? O superior imediato ali, ele vai passar pelo processo de aprovação, né? Aí aqui eu vou deixar um pouquinho diferente, porque eu vou transformar essa tarefa aqui em subtarefa. O que a gente faz? A gente vem aqui, então aqui, ó, transformar em subprocesso. A gente clica aqui, aí acontece, ela fica assim com essa caixinha mais aqui em cima. Aí deixa eu só indicar que isso aqui é o processo de aprovação. Essa aqui é uma forma da gente deixar o aspecto um pouco melhor visual, no sentido de a gente colocar agora um outro processo aqui. Então, isso aqui é um subprocesso. Então, vamos aqui, ó, em editar subprocesso, e vai perguntar, ó, deixa eu criar um novo processo para esse subprocesso, você também pode associar subprocessos existentes. Sim. Ó, aí ele vai criar aqui, ó, uma outra abazinha do nosso diagrama, ó, diagrama 2, que é o quê? Que é esse subprocesso aqui. Então, a gente pode fazer o quê? Um outro diagrama aqui dentro. Isso é bem interessante. Aí, geralmente, dentro de subprocessos, a gente não costuma ter piscinas e raias, tá? Mas pode ter sim também, né? Mas não é uma boa prática. Então eu vou tirar essa raia aqui e vou colocar o evento, já vou colocar a modelagem direta aqui, né? Então a gente está fazendo um subprocesso de aprovação. Eu vou fazer um subprocesso aqui comum de aprovação. Então a gente tem uma requisição, né? Mas com requisição, essa aprovação. A gente vai então analisar, né, essa requisição, seguindo aquilo lá que a gente falou no começo, né? Botar um verbo no infinitivo e o objeto que vai ser feito, então alguma coisa vai ser feita, então analisar a requisição. Fazer também, fazer avaliação, validação, né, técnica. E aí aqui é mais interessante, a gente pode ter, como a gente está desenhando a gente está desenhando um subprocesso, né? Que está indicando isso aqui, né? Aí também pode ter uma complexidadezinha aqui, né? Deixar mais detalhado. Então vou colocar um gateway aqui também. Que é o quê? Chama de aprovação, né? Aprovação dessa requisição. Então vamos lá. A gente vai ter uma tarefa de aprovar, requisição, e uma de reprovar. Aí vocês veem aqui que da forma como eu estou fazendo, eu não preciso colocar pergunta, eu não preciso colocar nada na linha, né? É uma forma de fazer. Reprovar, requisição. Então tem muitas formas de fazer a mesma coisa, digamos assim. Né? E aí, esse é o processo de aprovação, né? Então, o aprovado ou o reprovado, eles têm um fim comum, que é o fim da requisição. Né? Então, requisição analisada. Né? Show de bola. Uma coisa que dá para fazer aqui, para deixar um pouco melhor, geralmente como fazem, é deixar mais assim mesmo, né? E aí colocar mais para baixo aqui, para não ficar essas duas linhas juntas e tal. Ficar um pouco mais, visualmente mais agradável daquela forma, do que daquela forma que estava, né? Pode colocar aqui para cima também, por exemplo, né? Enfim, é o aspecto visual da coisa mesmo. Então, isso aqui é nosso subprocesso, que está indicado só por isso aqui, né? Para o processo de esse subprocesso de aprovação, que é esse diagrama, né? Aí uma coisa que dá para fazer também é isso aqui, ó. Pode clicar aqui, exibir em, deixa eu ver,
expandir, ó, expandir. Aí aqui ele vai mostrar aquele processo lá. Não mostrou aqui. Ah, certa vez que eu não salvei, né? Deixa eu ver. Salvar aqui. Então esse aqui é o nosso subprocesso. Vai estar lá dentro do nosso, para a gente poder. Então, isso também evita, né, que a gente coloque tudo isso aqui dentro de uma vez, né? Então deixa um pouco menor também, deixa mais limpo, né? Beleza? Deixa eu ver se ele vai mostrar depois que eu fiz isso aqui. Aqui ele. Essa funçãozinha de salvar, geralmente ele salva e tranca assim, né? Porque é para, na teoria, você finalizou, né? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Expandir. Pronto, agora sim. Ó, tá vendo aí? Então, que é uma forma que a gente pode, que a gente costuma não deixar assim, né? Porque fica muito grande, né? Mas tá aí o que aquele símbolo lá funciona, né? Então é todo esse processo, esse fluxozinho aqui, né? Deixa eu retrair novamente. Então aquele diagramazinho lá tá aqui dentro, né? De aprovação. Show. Vamos então continuar aqui. Então a gente teve aqui um subprocessozinho de aprovação, essa parte de processo de compras. Vamos então partir agora para um gateway, né? E esse gateway após a aprovação, né? Então é um gateway exclusivo, né? Então o que a gente pode criar aqui, ó, é esse caminhozinho aqui. Olha só, ele fez um caminho na diagonal aqui, eu nunca nem tinha visto isso. Interessante. Mas acho que não faz muito sentido, não. Talvez seja um pouco melhor deixar assim mesmo. Pronto. E aí, o que eu tô fazendo aqui é fazendo um gatewayzinho exclusivo de aprovação, né? Isso aqui, ó, é um, é um caminho que vai fazendo, né? Seu ciclo, né? Porque se a aprovação não for feita, né? Requisição analisada, isso aqui não é o fim completo do nosso processo, né? É o fim do subprocesso, né? O fim do subprocesso é que a requisição foi analisada, né? Seja ela for aprovada ou reprovada. Então, se ela foi reprovada, a gente vai fazer o quê? Ajustar essa requisição. Então, vai ter um ajuste da requisição, vai passar pela aprovação de novo. E aí, novamente. Caso não, faz a aprovação de novo. Então, fica nesse ciclo aqui até aquele pedido de compra ser aprovado, né? Então, esse aqui é o fluxo, né? E aí, além disso, que a gente pode já ter um fim também aqui, claro, né? A gente pode fazer um fim aqui logo da requisição reprovada, né? É o outro fim que a gente pode ter. Então, para encerrar esse fluxo aqui e não ficar eterno, né? O fim possível é já reprovar imediatamente, né? Requisição. Aprovado. Show. Pronto. Deixa eu fazer assim, um pouco melhor. Vocês podem usar Ctrl Z aqui também, tá, gente? Não faz a coisa errada, pode usar Ctrl Z aqui, que é o que eu estou fazendo aí bastante, que vocês estão vendo, né? Show. Vou deixar assim mesmo. Então, pronto, eu fiz um exclusivo aqui, e dentro desse exclusivo eu fiz um ciclo, né? Então é uma coisa que a gente pode fazer também, que é essa forma correta de fazer, tá? Saindo aqui do subprocesso, né? Então, esse aqui é o. Ó, vocês estão vendo que não precisa da pergunta, não precisa da indicação na linha? Porque tá bem claro, né? É uma requisição, e vai fazer e ajustar, aprovação. Se está saindo por um fim de reprovação reprovada, é porque esse gateway está indicando isso, né? Então a pergunta é desnecessária mesmo, né? Tá? E aí o outro caminho que a gente pode ter, então, é o de aprovado, né? Então, foi aprovado, o setor de compras vai lá elaborar a cotação, né? Elaborar a cotação de preço.
Isso cria tudo dentro de cotação de preço que a gente está fazendo ainda, né? Então vamos elaborar a cotação de preços. Aí, depois que a gente fez então essa cotação, né? Segue ainda no setor de compras, né? Esse setor de compras ele vai gerar realmente o pedido, né? Fez a cotação, vai gerar o pedido, que é no pedido de compra, né? A gente faz isso. Então, gerar pedido. É para isso que servem essas divisõezinhas, para a gente deixar mais claro ainda onde tudo é feito, né? Então, gerar pedido, deixar mais claro, né? Gerar pedido de compra. Pedido de compra. E aí, então, o pedido gerado, novamente a gente pode ter uma nova aprovação por parte do supervisor imediato, né? Então, o pedido de compra foi gerado, novamente pode ter outra aprovação. Então, aprovar pedido de compra. Essa é a tarefa, né? Aprovar pedido de compra. Está dentro do pedido de compra, né? Nesse processo de pedido de compra, por parte do supervisor imediato. E aí, como a gente já vem fazendo, né? Na aprovação a gente sempre vai ter um gateway, né, geralmente. E aí esse gateway vai encerrar lá no requisitante, se for reprovado, né? Então, o pedido é aprovado. Deixa eu colocar para cima como eu fiz ali no outro, né? Então a gente vai fazendo padrão do próprio modelagem. Então esse é o caminho natural, não, o caminho natural, que eu não preciso fazer perguntas, né? Tá bem claro o que pode acontecer ou não. Fora isso, então, fora o pedido aprovado, né? A gente vai, então, realmente porque ele foi aprovado, né? Então, enviar o pedido de compra, né? Não Gabriel, precisa dizer que foi aprovado, né? Porque se for reprovado, vai fazer o próximo passo, que é enviar o pedido de compra, né? Então ele foi aprovado. Quer comentar alguma coisa aí? pronto, só te interromper rapidinho, desculpa, tá? É para avisar que eu enviei aqui no chat o formulário de presença, tá, gente? Então, muito importante que vocês respondam para a gente ter o feedback, né, para a gente melhorar nos próximos cursos e também para gerar o certificado de vocês. Lembrando que amanhã tem o segundo dia de modelagem de processos. Então, é muito importante que vocês estejam presentes nos 2 dias para ganhar o certificado completo, tá? Pode prosseguir, Matias. Show, beleza. Mas continua prestando atenção aqui, tá, gente? Tô acabando. E aí, gente, para fazer uma ligação, ó, enviar pedido de compra, né? Pedido de compra a gente envia para quem? Para o fornecedor, né? Só que eu não conheço o processo do fornecedor. É por isso que eu vou deixar até ele em branco aqui, né? Por quê? Isso aqui é até comum, tá? De colocar essa piscinazinha com outro participante do processo, que você não sabe necessariamente quais são todos os processos, você sabe alguns, né? Você sabe que alguns acontecem, né? Então, uma coisa que eu posso fazer é um processo que eu sei que com certeza acontece lá no fornecedor, por exemplo, sei lá, realizar aquilo, né? Realizar o serviço, né? O produto, né? No caso, eu envio o pedido de compra, realizar serviço, vai realizar aquele pedido de compra, né? E esse fornecedor, com certeza, ele vai entregar, né? Então é no parte do recebimento, né? Isso. Então, pegar, pegar produto. Né? Qualquer serviço, né? Realizar produto. Realizar produto mesmo, mais para a título de informação de que chegou lá, né? Então, realizar produto e entregar esse produto, né? Aí vocês podem ver que essa setinha ficou pontilhada, ele fez quase que automático para mim, né? Óbvio que você também pode colocar, mas é justamente para isso que essa setinha pontilhada serve, tá? Ela faz comunicação entre piscinas diferentes do seu modelo. Então, a setinha pontilhada você usa para isso. Já a outra setinha aqui, você utiliza ela para comunicações com outros elementos, né? Elementos que não fazem parte diretamente do processo, tá? Por exemplo, aqui nessa parte aqui do produto que o fornecedor pode fazer, deixa eu botar aqui uma coisa um pouco melhor, deixa eu colocar é, analisar
de localizar o produto mesmo. Aí, digamos, em realizar o produto aqui, esse fornecedor, por exemplo, tenha lá um bancozinho de dados. Ó. Então, parece que essa setinha pontilhada sem nada, né? Que essa última aqui, essa última não, essa aqui do lado, ó, que é o nome dela é associação. É só uma associação simples mesmo. É só para indicar algum objeto, né? Então, de colocar um banco de dados, pode colocar só um documentozinho também, por exemplo, ó, bem aqui em cima. Ó. Aí isso aqui vai indicar, por exemplo, que o fornecedor vai me enviar um documento, etc. Né? É só um aspecto visual mesmo, tá? Essa última setinha aqui. Só para isso que ela serve. A pontilhada aqui, ela faz comunicação entre piscinas, e essa última, ela faz comunicação entre elementos visuais que o próprio Visage tem, ou que você pode fazer, né? Pode colocar uma imagem também e tal. É para isso que serve essa seta. Então, pronto, a gente tem aqui, da parte do fornecedor, é isso que eu conheço, né? Então é só isso que eu vou colocar. E até aqui, ó, elaborar a cotação de preços, uma coisa que a gente pode fazer também é que isso tem a ver com o fornecedor, né? A gente cota o preço com base no que o fornecedor está dizendo para a gente, né? E aí, como a gente não sabe como é que esse processo lá é feito, né? A coisa que a gente pode fazer, ó, é pegar essa seta aqui e fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma conexão com o meu fornecedor. Eu não sei como é que esse processo é feito, mas eu sei que passa pelo fornecedor, e é isso que eu estou informando aqui. E com certeza eu estou pedindo a cotação e o fornecedor vai me enviar de volta essa cotação, né? Então, eu não sei como é que esse processo lá é feito, mas eu sei que passa pelo fornecedor, e essa aqui é a forma que a gente representa, que a gente vai esperar uma resposta do fornecedor, né? Então, o fluxo passa pelo fornecedor. Aqui na parte de cotação de preço, por exemplo. E aí, a parte de realizar o produto, entregar esse produto também, né? E aí, por fim, a gente vem, então, aqui para a última parte de recebimento. Então, realmente receber, né? A parte de recebimento já é receber. Então, receber produtos. Receber o produto. E aí, aqui podia ter mais coisas, né? Podia, por exemplo, ter uma inspeção de qualidade, sei lá, dos produtos. Mais coisas, mas quando a gente tá finalizando, eu posso já encerrar aqui, né? Aqui na parte de recebimento, apenas receber produto mesmo. Que a gente vai para o fim, né? Depois eu tenho um fim aqui para a nossa modelagem. Então, pedido recebido, né? Pedido recebido. Então, pronto. Aqui eu já mostrei as coisas resolvidas para vocês, mostrei o subprocesso, mostrei a ligação entre piscinas, né? E aí amanhã a gente detalha um pouco mais algumas coisinhas que faltaram, né? Alguns gateways. Né? Mas, no geral, acho que eu consegui explanar tudo para vocês, consegui mostrar aqui os marcos, né, para vocês, né? Então a gente conseguiu detalhar bem aqui um processo, sem necessariamente conhecer como é que são os processos do fornecedor, né? E é assim que a gente faz, quando a gente não tem conhecimento, mas a gente sabe que passa por ele. Então, bem detalhado cada um dos agentes daquele processo e cada uma das etapas, né? Assim, uma última coisinha que tem aqui é essa parte aqui de grupo, né? Que basicamente é só para você informar alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, aprovação. Aqui no pedido, né? Pronto, aqui no pedido acho que é um pouco melhor de entender. Essa partezinha aqui é só mesmo de forma visual para você mostrar que aqui é alguma coisa. Então, por exemplo, a parte de gerar pedido e de enviar o pedido pode ser feita por um módulo, né? Então, um módulo de compras. Né? Então, o módulo de compras faz isso aqui. Por exemplo, não é uma coisa mais automatizada, digamos, né? Aí você só indica que, dá a indicação aqui que essa parte aqui é do módulo de compras, por exemplo. Então, isso aqui é um outro elemento que a gente pode utilizar, né? Então diversos elementos para a gente poder enriquecer o nosso modelo, né? Deixar ele mais entendível, mais completo mesmo, né? Então tem todo o processo, né? Utilizando de todos os recursos que o Bizage tem para a gente, que são bastante interessantes. Bom, pessoal, então acho que era mais isso mesmo que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham conseguido entender. Amanhã, então, a gente parte para uma parte mais prática, eu vou colocar alguns desafios para vocês poderem, então, botarem a mão na massa mesmo, fazendo junto com vocês, né? E foi isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E espero vocês amanhã.